Sabe quando a gente começa a aprender algo novo, com toda aquela empolgação e, de repente, desiste no meio do caminho? Pois é, hoje vamos mergulhar na estrutura por trás da maestria para entender como dominar de verdade uma habilidade difícil. Olha, tudo começa com uma decisão fundamental. De um lado, aprender rápido para resolver algo imediato. Do outro, buscar maestria, um conhecimento profundo que leva tempo, mas que transforma de verdade. E é nesse segundo caminho que a gente vai focar aqui. Para entender isso, nossa jornada vai ser dividida em 5 partes, ok? Primeiro, vamos analisar essa escolha entre velocidade e profundidade. Depois, vamos olhar o mapa da maestria, identificar as armadilhas que fazem tanta gente desistir e, claro, revelar as 5 chaves para não só continuar, mas amar o processo. Então vamos lá para a nossa primeira parte. O que significa, na prática, escolher o caminho mais longo ou da profundidade, em vez de pegar um atalho para ter um resultado mais rápido? A maestria, com base no trabalho de George Leonard, não é um ponto de chegada, mas a própria jornada. É o exato oposto da nossa cultura de soluções instantâneas. É aquele processo em que algo que parecia um bicho de 7 cabeças vai ficando mais fácil e, surpreendentemente, mais prazeroso com a prática. E aqui vem a parte mais interessante, talvez a mais importante. O caminho para a maestria não é uma linha reta subindo sem parar, sabe? O terreno é bem específico e na maioria das vezes a gente entende ele todo errado. A jornada segue um padrão quase sempre igual. Primeiro, uma explosão de progresso, aquela empolgação inicial. Logo depois, uma quedinha normal, enquanto o cérebro assimila tudo. E então, vem ele, o longo platô. Um período que parece que a gente não sai do lugar, mesmo praticando todo dia. É aqui que o jogo de verdade começa. Então, o ponto crucial é este. O verdadeiro progresso não está em fugir do platô, mas sim em aprender a ficar nele, a persistir até a próxima onda de crescimento chegar. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas joga a toalha. E é justamente por causa desse platô, dessa sensação de estagnação, que tanta gente desiste, geralmente caindo em uma de 3 armadilhas de comportamento bem comuns. Primeiro, tem o famoso fogo de palha. Aquela pessoa que ama a novidade, compra todo o equipamento, já se imagina um expert, mas no primeiro sinal de platô, quando o progresso não é mais tão rápido, a empolgação some. E aí, claro, vem as desculpas para justificar a desistência. Depois a gente encontra o obsessivo. Esse perfil encara o platô como um inimigo pessoal. A resposta dele? Mais esforço, mais horas, mais pressão. Ele se recusa a aceitar que o platô é natural e acaba se esgotando, transformando o aprendizado numa montanha-russa de exaustão. E por último tem o acomodado. Esse chega no primeiro platô e pensa, aqui tá bom. Ele encontra uma zona de conforto e decide morar ali. Evita qualquer desafio novo, satisfeito com a mediocridade, só para não ter o trabalho de tentar ir para o próximo nível. Ok, reconhecer essas armadilhas já é um passo gigantesco. Mas para conseguir atravessar o caminho, a gente precisa de algumas ferramentas essenciais. Ou melhor, de chaves para destravar o progresso de verdade. Para não cair nessas armadilhas e conseguir navegar pelo platô, a fonte que estamos analisando aponta 5 chaves indispensáveis. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira chave é encontrar a instrução certa. E isso significa achar um guia que te ajude a pensar por conta própria, que te dê um feedback honesto, e não alguém que te entregue uma fórmula pronta e te transforme num mero seguidor. A segunda chave é a prática. E essa citação é perfeita. O mestre é aquele que fica no tatame um pouco mais. E por quê? Porque ele aprende a amar o processo em si. A prática deixa de ser um sacrifício para alcançar um objetivo e se torna a própria recompensa. A terceira chave é a entrega. É sobre se render ao processo. É um pouco como no Karate Kid. Confiar no mestre mesmo quando as tarefas parecem sem sentido. Pinte a cerca, lustre o carro. É ter a humildade de ser um aprendiz, sabendo que aqueles fundamentos estão construindo algo grandioso lá na frente. A quarta chave é a visualização. E não, isso não é nada esotérico. É uma ferramenta mental poderosa. É sobre ensaiar uma ação ou a solução de um problema primeiro na sua cabeça, ver o resultado desejado antes mesmo de agir, para alinhar o foco e a intenção. A chave final é ir até o limite. É sobre ter a coragem de vez em quando, testar as próprias fronteiras e ir além da zona de conforto e arriscar para descobrir do que a gente é realmente capaz. É ali que o crescimento extraordinário acontece.
E tudo isso nos leva à grande sacada da jornada do mestre. Uma mudança profunda na nossa perspectiva sobre o que realmente importa. Essa ideia resume tudo de forma brilhante. O objetivo final é uma miragem, algo que está lá no futuro. A única coisa que existe de verdade é o agora, é a prática. É nesse momento presente que o aprendizado acontece. A própria jornada é o destino. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se o grande prêmio não for chegar ao próximo pico, mas sim aprender a encontrar alegria e propósito enquanto se vive no platô? Talvez a vida não aconteça só nos picos de euforia, mas na beleza da jornada constante.